contestação, uso capião, sem pedido de reintegração na posse. Não interrompe a contagem do prazo. Foi ajuizada uma ação de uso capião. Uma ação de uso capião de um bem imóvel contra o proprietário do bem. Esse proprietário do bem, quando ele faz a contestação na ação de uso capião, essa contestação não interrompe o prazo da uso capião pelo autor, que está lá na posse do imóvel? E aí, a minha resposta é não. A contestação pelo proprietário do imóvel na ação de uso capião não interrompe o prazo da uso capião. O que interrompe o prazo da uso capião do autor? O réu, o proprietário na matrícula do imóvel, ajuizar uma ação para reaver a posse. Uma ação que tenha como pedido que ele, autor, seja reintegrado na posse. Pode ser uma ação possessória de reintegração de posse, ou pode ser, se ele é o proprietário registral, uma ação reivindicatória. Só o ajuizamento de uma ação pelo proprietário para reaver a posse do bem, sendo essa ação julgada procedente, é que interrompe o prazo do uso capião. Bom, ele vai ajuizar a ação hoje, professor. Só que essa ação não será julgada hoje. Essa ação será julgada daqui a um ano. Se daqui a um ano o juiz julgou a ação de reintegração de posse proposta pelo proprietário, ou julgou a ação de reivindicatória e acolheu a interrupção da posse pelo réu, autor da uso capião, será da data da sua citação, será retroativo a data da citação. Mas veja, tem que ajuizar uma demanda. A mera contestação pelo proprietário na ação de uso capião não interrompe o prazo da uso capião pelo autor. Ok? Então assim, imagine que o autor ajuizou uma ação de uso capião sobre a afirmação de que ele está no imóvel há 15 anos. Está no imóvel há 15 anos. Portanto, ele tem direito ao uso capião extraordinário. E o réu, na contestação, diz o seguinte, olha, ele está na posse do imóvel há 10 anos. Ele não tem o prazo da uso capião. Quando ele apresenta essa defesa, essa contestação, interrompe o prazo da uso capião do autor? A minha resposta é não. Não interrompe. Esse réu que apresentou a contestação da uso capião, ele tem que ajuizar uma ação para reintegração da posse. Ou uma ação possessória, ou uma ação petitória. E com a procedência dessa ação é que interrompe o prazo da uso capião. Veja, quando o réu fez a defesa, vamos imaginar que o autor estava na posse há 10 anos. Portanto, uma linha de argumento defensivo é: o autor não tem o prazo mínimo de 15 anos de posse. A ação tem que ser julgada improcedente. Isso o réu apresentou na sua defesa, na sua contestação. Mas, se esse processo ele está tramitando e quando o juiz for prolatar a sentença, já decorreu o prazo e agora houve a complementação do prazo para 15 anos, quando o juiz for sentenciar, ele vai acolher a uso capião. Por quê? Porque ele analisa a situação fática do momento da sentença. E no momento da sentença, entre o decurso do ajuizamento da ação e a prolação da sentença, já passou mais de 5 anos. Ele não tinha os 15, mas agora ele tem. Portanto, essa ação será procedente. Por isso que a contestação não basta para interromper o prazo. Esse réu tem que ajuizar a ação e retomar a posse. Aí sim, interrompe
o prazo da uso capião. Ok? Muito bem. Cuidado com isso na sua prática jurídica. Fechou? Muito bem. Artigo 493 do CPC é que permite que o juiz analise a situação do momento da sentença. Se entre o ajuizamento da ação e a sentença houve a complementação do prazo que faltava, esse autor vence a demanda, porque lá na sentença ele já tinha os 15 anos. Lá na sentença ele já tinha os 15 anos. Por isso que o réu tem que ajuizar uma ação, para interromper o prazo da uso capião. Mais uma ainda, hein? Olha só essa. Preste atenção nisso. O autor ajuizou uma ação de uso capião alegando que tinha a posse de 15 anos. O réu fez uma defesa e na contestação o réu alegou que ele não tinha a posse de 15 anos. Faltava ainda 5 anos. Ele só estava na posse há 10 anos. O réu apresentou isso na contestação. Quando chegou no momento da sentença, não tinha decorrido os 5 anos que faltavam. O juiz analisou na sentença e consignou na sentença que o pedido de uso capião é improcedente porque o autor não tem a posse sobre o bem no período de 15 anos. Ele tem a posse em 12 anos ou 13 anos. Portanto, a ação é improcedente. Muito bem. Se a ação é improcedente, o réu será reintegrado na posse automaticamente? Não. O réu não será reintegrado na posse automaticamente. O autor ainda está na posse do bem. E a improcedência da uso capião não modifica a posse, porque não é uma ação dúplice. Ela não é a uso capião uma ação dúplice. Portanto, o réu ainda continua. Bom, se o réu ainda continua na posse, professor, e ele já tem a posse por 12 anos, e a ação de uso capião foi julgada improcedente, se ele permanece na posse por mais 3 anos, e agora ele tem os 15, ele pode repropor a ação de uso capião ou tem coisa julgada? Cuidado! Ele pode repropor a ação de uso capião. Por quê? Porque a jurisprudência considera que não faz coisa julgada a improcedência da uso capião se a causa da improcedência for a falta do prazo. A falta do prazo não enseja coisa julgada. Por quê? Porque ele não tem o prazo na sentença, mas ele pode ter depois. E se ele tem depois, a situação fática é outra. Se a situação fática é outra, ele pode ajuizar uma nova ação de uso capião. Não faz coisa julgada. Isso é mais um motivo para você perceber que a contestação do réu não interrompe o prazo da uso capião, da posse que o autor da uso capião exerce sobre o bem. Se o réu, que é o proprietário, quer interromper o prazo da uso capião, judicializa. Tem que entrar com uma ação. Mas, professor, e se esse réu vai lá na delegacia de polícia e registra a ocorrência? Faz a ocorrência da posse injusta do autor. Também não interrompe. Boletim de ocorrência não interrompe. Notificação extrajudicial não interrompe. Tem que ser através de uma ação judicial, ok? Professor, eu queria me aprofundar sobre tudo isso, sobre a ação de uso capião. Aí eu te convido a assistir uma aula que está postada no YouTube. Lá no meu canal do YouTube tem uma aula sobre uso capião. Eu explico tudo isso lá de uma forma bem detalhada, tá bem? Tá lá disponível para qualquer pessoa uma aula sobre
a uso capião. Ok?